Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Então, aí, primeira-dama Janja, nesse evento aí na segunda-feira. Professor Miguel. Eu tinha visto essa manifestação dela e tive várias sensações, né, sobre o que ela disse. E eu tento, e eu acho que o professor Pedro deve ter mais ou menos o mesmo proceder. Em sala de aula, é muito complicado a gente despejar ideologia. A gente tenta ser o mais neutro possível. Eu sou professor de processo na universidade, no curso de Direito. E eu tento ser o mais... a palavra não seria neutro, mas não tratar de ideologia. Equilibrado. Mais equilibrado, a palavra pode Moderado. ser mais apropriada. Sim. Para evitar que o debate, que ele é jurídico e científico, descambe para um outro lado que é ideológico, de paixão e de tudo mais. É que nem discutir dupla Grenal. A gente vai acabar na paixão. E quando acaba na paixão, o argumento desaparece. E eu preciso do argumento. E eu preciso da ciência. Quando eu ouvi a primeira-ministra falando... Primeira-dama. A primeira-dama falando, a minha impressão foi lembrar de alguns casos que eu acompanho como advogados de escolas. E como advogado de escolas, eu advogo para mais de 40 colégios, simultaneamente em vários locais do país. Então, eu conheço realidades de vários locais do país. E nesses momentos a gente enxerga os efeitos que as redes sociais podem causar nas crianças ou não, de temas delicadíssimos que vão desde o bullying e do cyberbullying, que são uma chaga nos colégios e para os jovens, até temas bem pesados, como abuso sexual, pedofilia. E o professor Pedro traz com muita propriedade, né? São assuntos que a gente tem consenso. Esses assuntos que a gente tem consenso, e não é porque a gente tem consenso que a gente não vai aprofundar, a gente vai aprofundar, mas como tem consenso, o debate diminui e a gente vai agir e criar algo que combata efetivamente esses tipos de situações. Mas quando a gente tem a polêmica, e muito especialmente com relação aos termos jurídicos indeterminados, os temas abertos, ou os temas que merecem maior atenção, como fake news, desinformação e tudo mais, justamente porque esses temas permitem várias interpretações, é que a regulamentação é necessária. E eu fiquei pensando assim, vou lá falar com o Léo, vou falar com o professor Pedro, e eu vou tentar, de novo, ser bem equilibrado para não tentar nenhuma paixão contaminar o meu argumento ou o meu pensamento, a minha linha de raciocínio. E eu lembrei, do nada, do quanto, às vezes, uma regulamentação faz a gente cuidar ou não cuidar de determinado assunto. Eu lembro muito tempo atrás, quando a gente consumia bolacha ou biscoito, o pacote de bolacha vinha com muito poucas informações. Muito poucas. Era a marca da bolacha, e a quantidade, o peso. Depois de um tempo ela passou a ter a composição, depois de um tempo ela começou a ter a validade, e hoje ela tem uma informação em pretinho em que ela diz assim, muito açúcar adicionado. Eu tenho certeza que tem muita gente que pega o pacote de bolacha, eu vou comer a bolacha, mas ela lê a informação muito açúcar adicionado e ela deixa o pacote de bolacha porque a regulamentação do alimento fez ela ter um maior espectro de consciência de que aquilo pode não fazer bem para ela.
Quando a gente diz que precisa de regulamentação para as redes sociais, é para que quem vai consumir a rede social saiba o que está consumindo. E para quem vai consumir, porque as pessoas consumem, vamos pensar, todo mundo vai lá postar sua foto, mostrar que está feliz no aniversário, mostrar que está feliz no Beira-Rio, na Arena, mostrar o filho. Eu posto muito o meu filho, adoro mostrar o meu filho, que é muito bonito. E a gente faz isso porque está feliz. Mas tem muita gente que não faz isso porque está feliz. Muita gente usa a rede social para destilar ódio, para destilar raiva, ou para cooptar, para tentar buscar a criança que tem que mostrar um pedaço do corpo, mostrar alguma coisa. E a regulamentação da rede social, ela vai funcionar, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções, como aquele cuidado. Aqui tem muito açúcar. Quer comer, come. Mas tu pode estar comendo algo que vai fazer mal para a tua saúde. Aqui tem muito sódio. Tu quer consumir, tu come. Mas talvez tu vai ter um teu cuidado. Eu lembro de ser muito jovem ainda e as propagandas de carteiras de cigarro começaram a postar no verso, fotos de pessoas doentes. Tu quer fumar, fuma, mas tu saiba que isso pode fazer mal. Tu vai consumir a rede social, consome. Mas tem legislação, tem limites, tem coisas que tu não pode fazer. E as penalidades para quem usa a rede social para algo que não seja lícito, que não seja correto, que não seja trazer bem-estar para a sociedade, as penalidades têm que ser bem presentes. Me parece que esse tipo de cuidado tem que estar presente no dia a dia. Para que os pais, eu digo isso em palestra que eu dou de bullying, cyberbullying, a gente nunca teve tão conectado, as crianças nunca tiveram tão conectadas, mas ao mesmo tempo os pais nunca tiveram desconectados dos filhos e perdem essa conexão. Ter esse cuidado pode ser importante para evitar um mal maior que a gente tem visto todos os dias. Bom, tem perguntas aqui do José Reis, eu já vou ler sua pergunta, tá, José? Deixa eu só encaminhar aqui com o professor Pedro, pegar o gancho aqui do que o professor Miguel trouxe. O professor Miguel ele trouxe alguns exemplos que eu acho que entra naquilo que o senhor alertava de cair numa subjetividade do que considerar um discurso que que passou do limite ou não passou do limite. E eu gostaria de entender isso, como é que haveria, então, essa regulação, né? Como é quem seria o filtro, onde seria, ou uma eventual punição ou não, vai ter alguém para mediar isso? Professor Pedro. É muito difícil falar disso sem um texto, né, concreto. Sem ter um exemplo. Assim. Um texto legal sobre o qual a gente debata as questões concretas envolvendo o que se pretende, o que o legislador, por exemplo, pretende fazer com isso, né? Em relação àquilo que o professor Miguel falou, né, dos perigos que as redes sociais e o uso abusivo do celular trazem para as crianças, eu estou de pleno acordo. Agora, não sei qual... Isso é uma coisa, né? Outra coisa é como chegaremos ao acordo do conteúdo da regulação, se é que ela deve existir. Sim. Isso é um problema muito mais complexo. Mas eu gostaria de comentar a fala da primeira-dama pelo seguinte. Eu acho que ela mostra algumas coisas que estão se tornando um pouco usuais entre nós, né? Primeiro, ninguém sabe muito bem qual é o seu papel na República Brasileira. Eu acho que isso é importante. Quando eu dizia no início que às vezes alguns ministros do Supremo, por exemplo, dizem que vão regulamentar, basta interpretar o direito, né? Se não houver lei, nós interpretamos. Isso já foi dito, né? Isso não significa outra coisa que não instigar uma espécie de interpretação subreptícia do direito, se não houver uma lei explícita, certo? E de não se submeter ao princípio da legalidade, tá? Quando ela diz que não há protocolo que a faça calar, eu não considero adequada a fala, porque o fato de eu achar alguma coisa, ou o fato de eu acreditar em alguma coisa, não significa que eu deva expressar isso em qualquer ambiente ou de qualquer forma, né? Eu não sei quem ela representa, em nome de quem ela fala. Então isso é importante. Ali é um local de chefes de Estado, quem fala é o chefe de Estado, tá? Evidentemente, talvez o chefe de Estado concorde com a posição dela, mas me parece que o chefe de Estado é a figura importante. Então, acho que a figura adequada, né? Acho que isso que ela falou, ninguém vai me impedir, é muito mais retórico do que propriamente algo que nós devamos fomentar como uma frase bonita e que construa algo para a nossa institucionalidade. Não, cada ator institucional deve saber o seu papel dentro de uma república, né? E isso nada tem a ver também com o fato, também retoricamente utilizado, de ela ser mulher, ou porque ela é mulher, ninguém a vai calar, né? Vai calá-la. Acredito que isso também é só uma maneira de
tentar calar as pessoas que querem fazer uma crítica moderada, racional àquilo que ela disse. E veja, a Janja não pode ser imparcial, né? O professor Miguel falou da necessidade de imparcialidade, da necessidade de moderação, da necessidade de tradução daquilo que a gente está discutindo em termos científicos. Mas na política não há essa imparcialidade. Então, quando ela fala, veja qual é a preocupação dela. Ela tem uma preocupação com a extrema-direita. Tá? Primeiro, nós teríamos que, então, definir o que é extrema-direita. E o que são discursos de extrema-direita? Criticar as urnas eletrônicas é um discurso de extrema-direita? Fazer uma crítica à vacina é um discurso de extrema-direita? Criticar o poder judiciário é um discurso de extrema-direita? Fazer uma crítica a, eventualmente, um privilégio, um penduricalho, um benefício que algum agente público receba, mesmo que licitamente, é atacar o Estado Democrático de Direito, é desinformar, é passar do limite. Né? Então vejam, essas são as questões que estão na ordem do dia hoje. E nós estamos, me parece, optando por um caminho que relativiza todas as garantias que nós temos como cidadãos, né, para criticar o poder, para controlar o poder. Mesmo que o cidadão abuse, e muitas vezes abusa, nós tivemos inúmeros exemplos disso, né, muitas vezes abusa, mas o que eu queria deixar claro é o seguinte, na minha visão, né, ela não tem como ser imparcial, então a discussão, quando parte para o terreno político, ela não tem como ser imparcial. Nós não temos uma visão neutra, arquimédica, do que é discurso de ódio. Para mim pode ser uma coisa, para o professor Miguel pode ser outra, para o Léo pode ser outra, para o telespectador pode ser outra. É por isso que isto não é possível resolver essa questão como se nós pudéssemos simplesmente passar a régua cientificamente e decidir aquilo que as evidências demonstram, ou um juiz decidir de maneira supostamente imparcial, porque isso é impossível. Né? Então, acho que ter essa consciência no campo político é realmente muito importante.